Quem vai fazer a prece? Rô, foi eleita. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma vez reunidos em seu nome. Ser conosco, Pai, nos orientando, nos intuindo e nos guiando, para que o nosso estudo seja proveitoso e nós possamos depois passar adiante todo o conhecimento adquirido. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão nos hospitais, em casas de repouso, orfanatos, todos aqueles, Senhor, que não têm um lar, os moradores de rua, e os que não são moradores de rua, mas que se chegam a essa situação, Senhor, por algum motivo ou outro que não nos cabe, abençoa eles, Pai. Ilumina cada um. Envolve também, Senhor, todos os nossos governantes, como sua luz divina, para que eles possam ter misericórdia de todas as pessoas, independentes de classe social, que eles possam administrar os países, as cidades, os municípios, de forma coesa, lembrando sempre no ser humano, no elemental, na natureza, que cada um merece o seu respeito, Pai. Ilumina também a cada um de nós, para que nós possamos respeitar um ao outro e colocar acima de tudo o amor. Que o amor seja a chave para todas as doenças do mundo. Que Jesus nos abençoe, se conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Nós estamos aí na prece pelos espíritos endurecidos, né? Sim. Dos que já não estão na Terra, começamos pelas pessoas que acabam de morrer e viemos das pessoas pelas quais nós temos afeição e caímos aí no último caso dos espíritos endurecidos, beleza? Beleza. Dos espíritos endurecidos, ele fez uma separação entre os que são maus, francamente maus, e os que são hipócritas. Né? Mas antes disso, ele deu umas características gerais dos maus, sejam eles hipócritas ou francamente maus. São espíritos que não estão arrependidos, eles são insensíveis às reprimendas, né? Aos conselhos com austeridade dado pelos espíritos superiores, eles se comprazem em fazer o erro, né? E blasfemam de Deus, certo? São eles que nos obsediam a nosso próprio benefício. Estou vendo. João, a câmera está desligada. Ah, pera lá. Vamos lá. Então, são esses espíritos que, a nosso bem, sofremos obsessão ou alguma espécie de influência, digamos assim, funestas, né? Influências não boas, certo? Certo. Os espíritos que são francamente maus, eles são mais facilmente conduzidos ao... Não é que é fácil, mas eles são mais facilmente conduzidos ao bem do que os espíritos que são hipócritas, né? Sim. Mas, naturalmente, a necessidade, mesmo nos que são francamente maus, um trabalho perseverante, com muita benevolência, com muito conselho, com muita prece, né? E agora, os espíritos que são hipócritas, esses eles são muito inteligentes e são insensíveis.
E eles usam esse intelecto para captar a confiança de algumas pessoas que passam a acreditar neles, e eles governam essas pessoas à vontade, né? São os mais perigosos, tanto estando encarnados quanto desencarnados. Beleza? Porque eles têm aparência de fé e agem na sombra em prol do benefício próprio. O que é o mal? O mal é o bem simplesmente para si mesmo, né? O mal de uma forma egoísta. Então, vamos lá. A gente vai orar por esses. Sim? E muito poucas vezes se vê oração por esses espíritos. Estejam eles encarnados ou desencarnados. Nesse caso, a gente está fazendo pelos desencarnados, mas não é também pelos que estão encarnados que a gente deveria fazer? Então, vamos lá. Prece. Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre... Aí a gente fala o nome dessa pessoa que a gente conhece e que desencarnou, e que ela era uma pessoa francamente má ou que era hipócrita, né? Percebe que há uma necessidade da gente ser capaz de analisar os outros. Não é fazer um julgamento, até porque o sentimento de quem faz a prece não é uma ideia de que aquela análise com relação à classificação de alguém como mal, seja ele francamente mal ou hipócrita, venha com um sentimento ruim. Não. Vem com compaixão, por isso que está fazendo prece. Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele, né? Então, mesmo um espírito sendo mau, ele pode ter a oportunidade de ver a beleza de um espírito superior ou até de uma colônia espiritual melhor, que ele passe a se encorajar para buscar a própria transformação, certo? Espírito, que ainda te comprases no mal. Então, ele pediu antes auxílio para os bons espíritos e agora, nesse parágrafo, se dirige diretamente a ele. Que te comprases no mal. Vem ouvir a prece que fazemos por ti. Mas lembra que eles repelem a prece, né? Você fez o convite, mas ele pode não aceitar, né? Uma das características é essa, do espírito mal. Qual? Repele a prece. Né? Mas o convite está feito. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz. Aí, talvez, né, tem que falar isso aqui com muito carinho. Porque se for hipócrita, ele vai fingir que ele está bem, certo? Então, tem que falar com muito carinho essa frase para efetivamente desarmar o espírito. Pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Teve que justificar. Por que então continuar penando quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam. Vê como são felizes. E se não seria mais agradável para ti fruir da mesma felicidade? Dirás que isso te é impossível. Vê? Então, como é que ele se sente? Ele diz, não, isso não é para mim. Isso para mim é impossível. Porém, nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, é até uma espécie de estudo essa prece, de esclarecimento, certo?
Você está explicando para ele que Deus concede as oportunidades para todas as criaturas. Então, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isto é, entre a felicidade e a infelicidade. Então, está acoplado aqui as consequências da prática do bem. Qual? A felicidade. As consequências da prática do mal. A infelicidade. Então, ele está dizendo, né? Esses são os efeitos do que se faz. E ninguém está condenado a praticar o mal. Assim, como tens vontade de fazê-lo, fazer o mal, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da sua divina luz virá iluminar-te. Beleza? Beleza. Lembra que o plano espiritual fica mais feliz quando há conversão de um espírito bastante inferior do que 10 espíritos já com determinado nível que sobe um degrau, certo? Então, portanto, o auxílio é maior, né? Um raio de divina luz vem iluminar-te. O auxílio é maior para que esse espírito progrida, ele é mais necessitado. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. E alguns desses espíritos que estão na iminência da conversão ao bem, eles se sentem indignos de pronunciar a palavra de Deus, certo? Então aí você deve insistir, porque se ele não consegue falar, é que ele está justamente próximo da conversão, né? Muito distintamente dos hipócritas que pronunciam o nome de Deus sem preocupação nenhuma, sem receio nenhum dos erros que praticam, e até usam o nome de Deus para, digamos assim, enganar os outros, né? Para fazer os outros de tolo e poder comandá-los. Tenta arrepender-te e fazer o bem em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti. E que o bem-estar, que não se pode descrever, substituirá as angústias que experimentas. Beleza? Então ele está dizendo, olha, tem até um efeito imediato as tentativas de mudança para o bem. Ninguém está esperando que você consiga muito rapidamente, mas as tentativas já vão retirar as angústias, certo? Desde que haja dado um passo no bom caminho, o resto do caminho, te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, por razão tua, né? Lembra o Espírito Gregório do livro Libertação? 1 milênio, olha, pela revolta, 1 milênio você perdeu de tempo pela não construindo a tua própria alegria, a tua própria felicidade. Mas não tem problema. Um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer completamente o teu miserável passado, cheio de perturbação, cheio de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Pode durar um longo tempo, né? Porque a corrigenda só é libertada se há o arrependimento e a busca dos primeiros passos no caminho do bem, né? Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar a qualquer preço. Mas, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Percebe? O próprio Gregório, né, João? Foi num minuto de
de um pensamento de tipo, tô cansado, que os espíritos atuaram na vontade dele, igual está falando aqui, né? Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar. Então, foi num minuto que ele pensou, né? Tipo, tô cansado. Ou foi daí que a espiritualidade atuou naquele pensamento dele. É verdade. Uma brecha mínima ali, né, de um certo arrependimento, né, de verificar as dores, né? Uhum. A gente vê muito na mesa mediúnica, né? Alguns que a gente consegue, você vê que é endurecido, mas que com aquela preleção toda feita pelo dialogador, ele vai amenizando, né? E vai abrindo o campo para você conseguir tocá-lo, né? De forma amorosamente, de forma que ele se volte para o lado do bem. Verdade. Né? Sentir as boas vibrações, né? Ele sente as boas vibrações e é fixado, né? Exato. Verdade. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isso é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora, né? Então ele está dizendo, olha, as consequências é o seguinte, depende de você, mas pode piorar muito, né? Essa é uma das perspectivas. A outra perspectiva é de seres felizes, como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação. Né? Se persistires na tua obstinação, essa será inevitável, muitas dores cada vez mais severas. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Um simples esforço já é utilizado, como falaram aí a Ana e a Malu. Né? Um simples esforço já é aproveitado para sair de uma situação ruim. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Espíritos bons, fazei que estas palavras, aí voltou agora a conversar com os bons espíritos, encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Vamos ver? Ele tem que meditar sobre esses conhecimentos que provavelmente não possuía. Nós vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, que tinha grande poder sobre os espíritos maus. Aí envolve Jesus, né? Aí envolveu o mestre, a coisa ficou, né? Um trabalho para a equipe espiritual e nossa também, porque não vamos fazer uma única oração por esses espíritos, né? Isso. Há uma necessidade de orarmos com alguma frequência por eles. Beleza? Beleza. E lembra, muitas vezes esses espíritos estão perto da gente, são eles que nos obsidiam, são eles que nos fazem cair, né, nos nossos equívocos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Agora prece pelos doentes e pelos obsidiados, né? Obsessão simples todo. Oi, pois não. Que tinha travado meu áudio que eu não consegui abrir. Às vezes, quando a gente fala em oração pelos espíritos, a gente... eu falo por mim também. Às vezes a gente tem um hábito de orar por aqueles espíritos que a gente acha que está endurecido e especificar, né? E, na realidade, são tantos que a gente poderia incluir na nossa oração, assim, esses que a gente não conhece e que muitos nem oram por eles. Assim, porque tem muitos espíritos que a gente vê na mesa mediúnica que eles não sabem mesmo quem é Jesus.
não sabem que é uma oração, porque eles se acostumam a conviver nesse entre aspas, nesses erros, e vai embolando, né? E vai levando, porque daí não sabe como sair dele. Porque muitos deles ficam, como você fala, milênios ali nesse endurecimento, e enquanto não cansa, e para conseguir enxergar, né? Porque nunca estão abandonados, mas para conseguir enxergar os espíritos que estão ali para auxiliar. E muitas das vezes a gente se lembra de orar pelos nossos familiares, até e eu pelo menos esqueço às vezes de incluir esses nas orações. E são os que mais precisam, né? Isso é um hábito que eu acho que a gente tem que tornar, mas assim, colocar na nossa prece, e como você fala, com o sentimento. Não é só a gente, às vezes, falar, não, pelos moradores, pelos, sabe, assim, e não colocar realmente esse de coração. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi agora aqui. É porque, às vezes, só fala, mas a gente realmente não traz, fala até porque é hábito a gente pedir, né, nas orações, mas não traz aquela oração do coração. E isso é uma coisa que eu aprendi aqui agora. A oração por esses é mais importante, porque o futuro deles é mais grave, né? A situação deles é muito mais grave. Então, você vê alguém que sofreu algum crime, está passando por dificuldades, isso causa compaixão e muitas pessoas oram por isso. Mas o criminoso, ninguém ora. Mas o criminoso traçou para ele um milênio de problemas muitíssimo graves em regiões inferiores, ficou associado a espíritos desse nível, mesmo estando encarnado. Então, a oração por eles era mais importante até, porque a situação deles é muito pior. Enquanto aquele que está sofrendo alguma coisa resgata uma dívida. Aquele que faz sofrer adquire uma, que pode ser milenar. E não importa se está encarnado e vai desencarnar, porque a justiça de Deus é nos dois planos. Continua lá, sem nenhum problema. Ou volta para cá. E precisamos lembrar sempre, né, que lá nós já estivemos. Lá. Lá. Alguém orou por nós, alguém nos tirou de lá. Verdade. Pelo amor de Deus. Ô, João, tem que Deus falar Madre de Deus, você nunca mais falou. Pelo amor de Deus. Madre de Deus. A misericórdia de Deus pelas nossas fraquezas imensas é muito grande. Então, vamos lá. Prece pelos obsidiados e pelos doentes. É a quinta classificação. Vejam aí, né? É a quinta classificação. E a última. Estudamos, então, as preces gerais, lembram? Começou com a oração dominical, para o começo e fim das reuniões, e para os médiuns. Depois tivemos, no item 2, a prece para nós mesmos em diversas situações. Prece pelos outros em diversas situações. O item 4, prece pelos que não estão na Terra. Aí a gente também teve diversas subdivisões. Uma pessoa que acabou de falecer, uma pessoa que já faleceu, mas é uma pessoa do nosso coração. Aí a gente veio orando pelos... Enfim, aí foi caindo pelos espíritos que estão em sofrimento, pelos espíritos que são maus, pelos espíritos endurecidos, né? E agora estamos aqui na prece pelos doentes e obsidiados, e ele vai separar a dos doentes e a dos obsidiados, e é o último item desse capítulo. Beleza? Então, vamos lá. Item 77, prece pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes e das dificuldades, né? E dos problemas da vida terrena. Então, tudo que a gente passa, que seja um processo de dor, inclusive o físico, as doenças, são provas, né?
As doenças, elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade dos mundos que habitamos, né? E lembram que a grosseria da nossa natureza física já tem diminuído, né? Basta olhar o que éramos há milhões de anos atrás, né? E que a média de vida das pessoas, mesmo recentemente, era muito curta. E isso tem melhorado, mas as doenças ainda são consequência de alguma grosseria da nossa natureza material e do mundo de provas e expiações em que estamos. Há caminho. Agora a gente já não está no mundo de provas e expiações, já fala assim, né? A frase ficou mais longa. Estamos no mundo de provas e expiações a caminho de regeneração. É diferente, mostra um grau mais à frente, né? As paixões e o excesso de toda ordem semeiam em nós germes malsãos e, às vezes, esses germes malsãos são hereditários, né? Então, eu sou apaixonado pelo quê? Pela bebida, pelo álcool, pelo sexo e tal. Cometemos esses desvios, beleza, temos essas paixões. Cometemos excessos de todo tipo. Ora, isso vai degradando a natureza e passa para outra vida. E aqueles espíritos que estão à minha volta, que são semelhantes a mim, vão adquirir características semelhantes. Quando eles renascem, não tem uma estrutura perispiritual capaz, digamos assim, de combater a má hereditariedade e acaba herdando aquilo, porque é aquilo que se acopla ao estado moral semelhante na inferioridade, nas paixões, nos excessos. Agora, um espírito superior que vai reencarnar na minha família. A minha família é cheia de paixões, cheia de excessos. Então, por consequência, temos germes malsãos que são meio que hereditários. Agora vem o espírito superior lá. Ele tem uma certa superioridade que ele pode não herdar as características físicas dos germes malsãos. Deu para entender a coisa? Então, existe uma influência da matéria, mas até um determinado nível de evolução. A partir daí, essa evolução vence, é superior a esses germes malsãos hereditários. Então, vamos lá. Nos mundos mais adiantados, adiantado em quê? Física ou moralmente, né? O organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas doenças. Então, ele botou uma gradação. As doenças vão diminuindo conforme há uma evolução moral daquele grupo de espíritos que estão reunidos naquele mundo. Portanto, a natureza física deles é de melhor qualidade, são menos grosseiros, as doenças são bem menos severas, a ponto de a gente imaginar que há local em que não tem doença nenhuma. E o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Percebe aí? Né? Então, são os nossos desvios morais que vão, digamos assim, trazendo efeitos desastrosos, vai minando o corpo. Né? Por que uma pessoa tem problemas de visão? Por que uma pessoa tem problemas no coração? Se a gente for buscar as causas em vidas passadas, isso foi secretamente consequência das paixões desastrosas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Capítulo 3, item 9. Por quê? Por exemplo, vê bem. Uma pessoa fala assim, e a biologia já sabe. Uma pessoa que tem daltonismo a gente sabe que é uma herança ligada ao sexo pela biologia. Ora, mas e quais são as paixões lá atrás praticadas com relação ao sexo que levam a pessoa a ser daltônica hoje em dia? Deu para imaginar?
Está entendendo o que o livro está dizendo aqui? Mas foram os desvios do passado que levou a pessoa a ter daltonismo. Essas são coisas que o Espiritismo esclarece para quem estuda muito. Para quem fica, né, estudando um pouco, não tem a mínima noção, não sabe que lá no passado houve erros de natureza sexual que levam a pessoa a ter o daltonismo ou qualquer outra coisa aí. Mau uso, né, João? Lesou o perispírito. Lesou. E agora reflete no corpo. Reflete no corpo. Exatamente. E todo tipo de paixão, pelo que ele diz aqui, vai refletir no corpo. Né? Aí algumas coisas mais significativas. Como o Chico fala. Por que essa pessoa deu um tiro na cabeça, então ela vem com um determinado mongolismo, uma dificuldade, deu um tiro no coração, vem com aquelas doenças do coração. Né? Aí ele fala o nome de um monte de pessoas que descobriram aquelas doenças. O que foi que aconteceu? O que foi? Lembra do livro Entre a Terra e o Céu? Né? O Júlio não bebeu veneno? Quando ele renasce, está com problema na garganta. Né? E vai desencarnar por essa razão. Enfim, o que nós cometemos de equívocos de paixão, isso se reflete no corpo. Então, vamos lá. Mas, quando o mundo é mais elevado, as doenças são menos significativas, conforme está anotado no capítulo 3, item 9. O que vai dizer o capítulo 3? É o capítulo do há muitas moradas na casa do meu pai. O item 9 vai dizer que, no mundos superiores, a forma nossa é sempre humana, porém, é muito mais embelezada, muito mais purificada. Né? Então, a forma é a nossa, mas está tão embelezada que parece diferente. O corpo, ele não é material. O corpo está encarnado, mas o corpo ele é meio fluídico. Então, ele não tem as necessidades, tanto alimentares quanto outras da fisiologia. Não tem doença, não envelhece. Né? E as percepções são mais apuradas. Ora, a mediunidade é bem mais aflorada, as comunicações são mais fáceis. Né? Não há uma necessidade nem do WhatsApp, porque as percepções são super afloradas. Né? O corpo é leve, ele faz uma locomoção muito rápida, ou ele chega até a planar na atmosfera. E para isso, para uma movimentação muito rápida, ou para ele planar na atmosfera, basta querer. Então, substitui todos os meios de comunicação e substitui todos os meios de transporte. Né? Por vontade, ele pode restabelecer no seu perispírito traços da vida anterior que tiveram. Porém, eles estão mais iluminados. A inteligência deles é perceptível, porque em volta existe um brilho que irradia, como a auréola dos quadros que nós vemos das pessoas santas, tem aquela bolinha de luz. Aquilo é o nível intelectual, o conteúdo elevado de raciocínio, e, naturalmente, com bons sentimentos. Né? Nesses mundos, o desenvolvimento do corpo é muito rápido. Então, o processo de infância é quase nulo. Né? E a gente pode ter a seguinte ideia aqui. Em princípio, a longevidade... quantos anos você tem? Eu tenho 503. A longevidade desses mundos é proporcional ao adiantamento deles. Então, aqui na Terra, se a gente viver 80 anos, 90 anos, em outros lugares, esse prazo de vida média das pessoas é muito maior. E quando morre? Quando morre, não tem a decomposição. Não tem a decomposição. Né? É uma transformação feliz. Então, digamos, o corpo já é meio fluídico, não vai ter o processo de decomposição. Ele vai para gente, eu vou conseguir uma passagem, vou para um mundo melhor ainda daqui. Então, fui. Aí eu estou imaginando, não tem a decomposição do corpo.
Então, eu não posso falar, porque eu nunca vivi, né? Sou inferior para falar. Mas se não tem decomposição... É pela lógica, né, João? É pela lógica. A evolução, como não tem a decomposição, igual você falou, vai para os lugares altiplanos, né, melhores, um dos mais adiantados que aonde eles se encontram, né? Exato. E os fluidos daquele mundo que, digamos assim, são inferiores para o qual ele vai, se degradam, né? É como a gente vê, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Quando o Dimas vai elevado ao cemitério, depois é dado um passe para degradar ainda aqueles fluidos de natureza física, né? Beleza? Então, talvez seja assim. Eu tenho que colocar um talvez, porque a gente não pode afirmar com absoluta certeza. Mas não tem a decomposição, isso está escrito no livro, nesse capítulo 3, item 9. É uma transformação feliz. E durante a própria vida, nesses mundos melhores, a alma não está encerrada no corpo. Então, tenta imaginar. Estou eu aqui com o corpo, mas o corpo é meio fluídico. Aí vocês percebem algo além do corpo. Que é isso? É o espírito dele. É a inteligência que se irradia. A alma está irradiando em volta do corpo. Aí você vê alguma luminosidade aqui. A alma já está meio que emancipada do corpo, né? E assim a comunicação mediúnica é mais facilmente. Outro ponto sobre isso, lembra quando André Luiz na colônia Nosso Lar, ele dorme? Os espíritos da colônia Nosso Lar dormem? Eles têm uma necessidade de repouso? Sim. Sim ou não? Sim, tem, né? E quando André Luiz dorme, ele, num determinado sonho, é levado numa colônia espiritual superior na qual está a sua mãe. Lembram? Lembro. Ora, mas ele deixou, então, algum fluido mais grosseiro na colônia Nosso Lar, e algo dele mais que intenssenciado, no sonho, foi para a colônia da mãe. Beleza? Deu para entender? Uhum. Então, digamos, se ele vai definitivamente para a colônia da mãe, ele tem que deixar esse fluido, que é de Nosso Lar, mais grosseiro comparado ao da colônia da sua mãe. Ele tem que deixar aquele fluido ali, porque aquele fluido é inadequado, ele não consegue nem levar para lá. Deu para entender? Então, talvez, numa ida definitiva dele, esses fluidos se desfaçam ali. Essa é a inferência nossa. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar a outro mundo. Beleza? Então, por enquanto, estamos aqui mesmo. E temos essas dificuldades físicas, essas doenças, esses problemas. Qual é a solução? Resignação. Resignação até que a gente passe para lá, para um lugar melhor que não tem essas doenças. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Então, temos que trabalhar. A gente tem a nossa cota de serviço aqui. Estamos encarnados para cumpri-la, né? Melhorando a condição daqui mesmo. É aqui que nós estamos, né? Se, porém, apesar dos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados, desaparecidos, ou fossem pelo menos abrandados, se Deus não quisesse, não teria posto à nossa disposição os recursos da cura, não a cura em si, né? Definitiva e fácil de achar, mas
os recursos da cura estão à nossa disposição, né? E basta que utilizemos a inteligência na boa direção para que dos recursos consigamos a cura efetiva, já trabalhando pela própria realeza do planeta Terra, né? Porque uma coisa é, fulano de tal, o Alberto Almeida, o Elahá, conseguiram ir para um mundo super superior, lá eles quase não vão ter doença. Mas e nós que ficamos aqui, o que fazemos, né? Nós vamos ter que trabalhar para melhorar o próprio planeta e a nós mesmos. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses recursos e procurar aplicá-los, né? Beleza? Beleza. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, que necessitamos procurar, trabalhar, aplicar esses recursos, ao lado dessa, ainda tem o magnetismo, que nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo nos revela ainda uma outra força, qual? A mediunidade curadora e a influência positiva da prece, né? Então, tem os recursos científicos pelos quais nós devemos trabalhar, né? Mas também tem os fluidos humanos e ainda a mediunidade de cura e as boas influências da prece. Veja sobre isso o capítulo 26, a notícia da mediunidade curadora. O capítulo 26, esse item aí da notícia da mediunidade curadora é o item 10, né? O capítulo 26 é o dai de graça, né? Nós que recebemos de graça devemos dar gratuitamente. E a mediunidade, ela deve ser praticada de uma forma santa. É isso que diz esse item. E dentre elas, mais ainda a mediunidade de cura. Ela é diferente de um médico, porque o médico ele dá dos seus estudos. Ele dá daquele suor que ele teve no estudo e continua estudando. Agora, o médium curador, não. O médium curador, ele transmite fluidos que não são seus. Os fluidos são dos espíritos, passam por ele. Então, se não é dele, ele não pode vender, né? Jesus, e os apóstolos que depois de Jesus curaram, eles cobravam algum recurso pela cura? Não, né? Então, diz esse capítulo que nós não devemos buscar viver da mediunidade, mas que procuremos recursos financeiros em outro lugar, menos da mediunidade. De forma que nos sobre pouco tempo? Sim, que sobre pouco tempo, mas que seja esse tempo que disponhamos para o exercício mediúnico e possamos exercê-lo com gratuidade. E os espíritos levarão em conta o nosso devotamento, o nosso sacrifício, e eles se afastam daqueles que querem fazer deles um trampolim para o que quer que seja, né? Então, é isso. As pessoas estão doentes, vamos orar pelos doentes, lembrando que alguma resignação pode ser adquirida, sabendo que há uma necessidade de uma melhoria moral nossa, né? Para que ou possamos nos dirigir a uma colônia espiritual superior, que lá não tem essas doenças, ou mesmo que, resignados, trabalhemos no bem aqui na Terra. E lembrando que, ao lado disso, temos a mediunidade de cura e as influências positivas da prece. Beleza? Então, vamos parar por aí, né? João, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque só faltam praticamente 3 itens, né? Uhum. 4 itens. Você vai, no caso,
Porque até dia 18, aí você vai iniciar o Céu e Inferno? Eu acho que vai dar para a gente acabar o Evangelho esse ano, né? Aí talvez o ano que vem a gente comece o Céu e Inferno. Agora, eu preciso dar uma observada bem aí no que a gente deve fazer, porque eu acho que a gente também já pode retornar ao estudo normal, que era o de quarta-feira, às 13 horas, né? Mas a gente também tem que ver com que frequência semanal podemos fazer o estudo do Céu e Inferno. Ou não fazer nenhum e voltar diretamente para a quarta. Porque também aqueles estudos que nós estamos mandando do livro Paulo Estevão e do livro Nos Domínios da Mediunidade, como são estudos que exigem muita dedicação da minha parte, né? São estudos que realmente eu tenho que parar, meditar, leva tempo para fazer aquilo. E agora, esse período pós-pandêmico, eu também, pelo meu trabalho, tenho recebido muitos processos da Procuradoria. Então, quando eu demoro para mandar os estudos nos domínios da mediunidade e esse do Paulo Estevão, que são aos quais eu tenho, como eu estou fazendo sozinho, e depois eu envio para vocês, eles são mais meditados do que esses aqui ao vivo. Não que a gente deva parar esses ao vivo, mas aqueles, não sei, parece que eu percorro alguns passos a mais com relação às questões reflexivas. Mas eu tenho alguma dificuldade aí para terminar quando eu recebo muitos processos da Procuradoria, porque são processos volumosos e sempre é para resolver em prazo curto. Sempre para resolver em prazo curto. Atualmente eu estou com 3 desses da Procuradoria. Mas mesmo assim eu acho que essa semana eu consigo mandar mais um capítulo do Paulo Estevão. Quando demora é por causa de todo esse contexto aí, né? Não, a gente sabe, João, que é porque você faz o estudo, né? Até não acho que esse daqui seja tão assim sem meditação, porque a gente vê que você tem um conteúdo além do que está escrito no livro. Quer dizer, você traz de outras obras espíritas, você traz, inclusive, da própria codificação, você traz outras obras da codificação também. Então, não é tão assim, né? Eu acho que a gente entende, porque você também tem o seu trabalho, né? Como a Ana tem o trabalho dela, né? Todo eu mundo estou falando tem, comparativamente, eu não botei mais abaixo, mas eu botei o outro não, um pouco eu sei, melhorzinho, sabe? eu sei, mas todos eles demandam tempo para você, todos, porque eu tenho certeza que antes de você vir para cá, você já leu isso aqui, já tem mais ou menos um esquema preparado com relação a isso aqui. Você sempre faz, né? Então, eu lembro das aulas presenciais, né? Que você sempre... O seu evangelho está ficando igual... Quer dizer, o meu está quase parecido. Tá? Um dia eu vou chegar igual o seu, que eu sei que o seu é todo riscadinho, com os adendos. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui no meu. Um dia eu chego lá. Então, assim, eu entendo e tudo, né? Agora a gente tem que ver também, João, se a Darlene vai nos permitir, né? Retornar. Se ela não permitir retornar, a gente pode fazer por aqui mesmo, né? Aquele prazo que a gente fazia quarta-feira, 1h. Agora, digamos aqui, ó, a Angelita, ela pode na quarta, 1h? Será que ela pode? A Rô, ela ia na aula, né, Rô? A Deise, será que ela pode? Então, digamos, a gente começou esse estudo aqui de manhã por causa da pandemia, né? Porém, talvez a gente, caso alguma das pessoas não possam ir para o estudo de quarta-feira, 1h, a gente tenha que continuar com ele pelo menos uma vez por semana. Né? Ontem eu fui lá na Thelma, né? E aí ela estava assistindo há 2000 anos. Ela estava lá escutando. Ela, eu estou assistindo.
digo, radionovela. Mas tá Aí show, ela, hein? que bom. Tá muito boas as aulas, hein, João? Tá. As meninas estão dedicadas ali, viu? Te cuida, viu, Elahá? Te cuida, que tem substitutas no pedaço. E as mulheres, né? As mulheres sobressaindo. Com certeza. Não, todo mundo tem que virar um propagador do espiritismo. Essa é a finalidade, né? Não pode ser um serviço... Eu, por enquanto, só propago o canal. Não. Todo mundo pode conversar aqui e ali, né? Falar aqui e ali. Conversar sim. Mas... Lembra de Saulo? Saulo ele foi para o deserto, 3 anos. Depois ele foi para o Monte Tauro, mais 3. Está pregando a palavra? Não. Achou que ia sair do deserto, já ia... Vou falar do evangelho. Não, pode ficar quietinho aí. Mais 3 anos na beira do monte. Aí, depois de um tempo, Barnabé vem lá de Antioquia, fundou a segunda igreja do mundo, vem lá de Antioquia, chama Saulo no Monte Tauro. Olha, Saulo, a gente está precisando de trabalhadores intelectuais, trabalhadores que possam difundir a mensagem de Jesus, porque lá as pessoas são simples e ninguém fala do evangelho. Então, eu vim aqui, Pedro me sugeriu vir aqui atrás de ti para que você pudesse falar do evangelho. Beleza, ele é tecelão, né? Lá eu vou, mas lá eu vou comprar para mim, né, um tear e vou trabalhar. Essa é a única condição, não vou depender de ninguém. Tá bom, pai. Olha. Aí agora, Paulo, sobe aí e fala aí da tribuna a respeito dos ensinos de Jesus. Não conseguiu, não. Se enrolava nas menores coisas. Barnabé ficou olhando, meu Deus, tá ruim. Foi discretamente afastado da pregação. Paulo, quando ele vai começar a falar de uma forma adequada do evangelho, é uma década depois dele ter sido a grande esperança, 10 anos depois dele ter sido uma grande esperança, dele ter sido a voz do judaísmo. Então, é devagar mesmo. Então, se eu for igual ao Paulo, ainda faltam 5. Ainda tem que ficar mais 5 no deserto. Mas mesmo assim ele não desanimava, né? Ele ficava conversando, estudando com as pessoas, lendo os escritos de Levi na tenda dele. Todo mundo tem que propagar a mensagem, não é um ou outro, não. Uhum. Exato. João, faz a prece, João. E outra coisa mais importante é a gente fazer o bem e deixar de fazer o mal. Sim, com certeza. É isso. Nossa. Aí. Não se comprazer no mal, né? Não fazer mesmo, né? Mesmo sem o comprazimento, deixar de praticar. Exato. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em torno do teu evangelho, buscando conhecimentos que possam nos modificar internamente a nossa alma. Desejamos, Jesus, que esse evangelho crie raízes profundas e possamos nos transformar definitivamente para que mesmo nas situações mais adversas, mesmo nas situações mais difíceis para nós, que se possa se manifestar o homem novo, o homem evangelizado, e não o homem velho que construímos em nós até esta presente reencarnação. Ajuda-nos assim, Jesus, a vencermos realmente a nós próprios, a colocarmos uma lápide definitiva no homem velho, vinculado às paixões, vinculado aos equívocos e aos sentimentos opostos aos sentimentos de caridade. Ajuda-nos, espíritos superiores, nessa construção de nós mesmos. Sabemos da vossa infinita misericórdia e compaixão para com os nossos desvios, para com os nossos equívocos, que causam dores,
em nós mesmos. Assim, Senhor, permite-nos que possamos fazer brilhar em nós a tua luz, para que subamos definitivamente as escadas, vencendo os obstáculos que muitas vezes surgem do nosso subconsciente e foram erros passados, erros pregressos que nós próprios praticamos. Não queremos, Jesus, mergulhar no abismo e nos perder nos equívocos e no sofrimento. Pelo contrário, com o teu auxílio, desejamos vencer a nós mesmos e seguir na construção da felicidade e da paz definitivas em nossa alma, em nossos corações. Assim, Jesus, abençoa-nos o dia de hoje, para que possamos, neste dia, sem preocupação com amanhã, cumprir as nossas tarefas da melhor forma possível para a construção desse tijolo de alegria em nossa alma. E assim seja, graças a Deus. Assim seja. Gente, João, você não esquece, eu vou mandar mensagem de madrugada para você, viu? Para você não esquecer de gravar a aula. Você abre aí no curso preparatório, você vai ter que mandar o link para o pessoal entrar. Tá? Manda o link e aí à tarde vê com a Ali, que eu acho que a aula é da Ali na sexta. Eu já vou escrever para ela agora mesmo. Tá? Que aí ela abre e eu pego à noite. Tá? Aí à noite, quando eu chegar lá em Brasília, eu baixo e aí eu já monto lá tudinho para sábado, para transmitir para todo mundo. Tá bom? Beleza. E eu vou assistir também, né? Também que eu vou perder. Essa vai ser a minha primeira falta.